Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. Hoje falaremos de mais um aporte na carteira Temberger. Gente, mas você pode ver aí que tem muita ação caindo, pelo menos a nossa maior posição, que é de maior confiança, por preço mesmo, está se mantendo aí a bons preços, que é a Fertilizantes Heringer, mas todo o resto da carteira derretendo, com um cenário ruim no Brasil, né? O cenário macroeconômico acaba machucando muito as small caps. Então vamos dar uma olhadinha no que eu aportei essa semana. Tem aqui as ordens. Principalmente Vitia, Armac, Simpar. Tirei um pouco de Fertilizantes Heringer, porque ela deu uma bela de uma alta. E aí quando eu comparei com o principal par dela, que é a Vitia não tinha andado tanto. Ela ainda estava aqui embaixo. Então eu preferi trocar só uma Fertilizantes Heringer mesmo por uma Vitia. E aos poucos continuar trocando. Porque assim, Fertilizantes Heringer eu tenho uma alta posição pelo preço. Eu acho muito seguro o preço que ela está hoje. E Vitia eu acho que o crescimento dela é muito pujante para o futuro. Apesar disso, ela negocia múltiplos muito caros para ter uma posição gigantesca. Então, acho que a posição tem que ser formada aos poucos aí, conforme a empresa vai entregando crescimento, beleza? Vamos dar uma conversadinha do que cada uma delas é. A Vitia é uma produtora de fertilizantes orgânicos. Qual é a grande vantagem da Vitia no Brasil? Basicamente, o mercado de fertilizantes interno ele não se sustenta. A gente só produz cerca de 20% do que a gente precisa. Os 80% a gente precisa importar. E a Vitia é uma grande competidora aqui no Brasil porque ela foca principalmente em fertilizantes orgânicos, que apesar de ser um pouco mais caro no mercado, o agricultor ele está começando a perceber que no longo prazo investir em fertilizantes orgânicos sai mais barato para ele, que apesar de ele pagar um pouco mais caro, o terreno dele fica mais fértil, o terreno dele traz mais produtividade e no longo prazo ele desgasta menos. Então quando ele faz o cálculo direitinho, bota na ponta do lápis, apesar dele pagar mais caro no curto prazo, no longo prazo compensa. E o fato de ser fertilizantes orgânicos é muito complicado você conseguir trazer isso para o Brasil via importação, porque são organismos vivos. Então fica muito complicado. A Anvisa está permitindo a importação de produtos assim. Então acho que ela tem uma via de crescimento muito ampla à sua frente. É uma empresa de valor de mercado pequeno, que, como já dito várias vezes no canal, é o que eu prefiro tá estudando. Tá pagando até um dividendozinho aceitável pro fato dela ser uma empresa que entrega crescimento. Se a gente pegar o balanço anual, fica mais nítido o crescimento dela, 72, 73, 109, 153, 198. Ela vai entregar aqui um crescimento bem pujante de pelo menos aí uns 30% ao ano, talvez até mais. Uma empresa de baixa dívida, né? Tem caixa. Então assim, um ROI elevado, olha isso. Uma margem líquida elevada também. Então assim, empresa muito boa que cresce, que paga dividendos mesmo crescendo, com baixa alavancagem, com amplo mercado para crescimento. O grande problema da Vitia é o seguinte, ó, é isso. O preço dela é caro. Por quê? Porque ela é uma empresa excelente. Não tem risco de governança, tem um amplo mercado para conquistar, cresce lucro, cresce receita, cresce EBITDA, baixa alavancagem. Então é bem difícil você conseguir uma empresa barata nessa situação. Por isso que a Vitia negocia múltiplos altos. E a Fertilizantes Heringer negocia múltiplos baixos, basicamente porque a governança dela é uma merda. Mas a empresa ainda vale muito, né? E tem um piso de valor dela aí nos R$19. Então você ter ela aqui nos 17 é de graça, por mais que a governança seja uma merda. Tranquilo? Vamos para a Armac. A Armac ela vai ser uma leve competidora da Vamos. A única diferença é que a Armac ela foca em outros equipamentos. São plataformas elevatórias, como a Mills tem, caminhões-pipa e baculantes, como eu acho que nenhuma outra tem, máquinas de linha amarela. Eu acho que ela é a única do setor dela que cresce tanto quanto ela, que tem capital aberto. Eu acho que ter ela seria uma diversificação no setor de aluguéis, que pode ser um pouco mais perene do que outras, como no setor de aluguel de carros. Porque quando você pega essas máquinas, o setor do agronegócio, o setor da mineração não para. É um setor que se parar, quebra. Quebra não só eles, mas a cadeia produtiva global inteira. Então a Armac, eu diria que tem um mercado endereçado para crescimento dela absurdo. Por isso que ela negocia a preços altos, assim como a Vitia, assim como a Vamos. E não tende a negociar a múltiplos mais baixos, porque ela entrega um crescimento muito pujante. Olha isso, crescimento de lucro todo trimestre. E isso não tende a reduzir. Margem líquida alta de 15%, 14%. Acho que a da Vamos é em torno de 12%, 11%. Ah, ela tem uma alta dívida. Cara, porque para crescer
como ela tem um custo de crescimento alto, porque as máquinas são caras, são máquinas de 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então ela precisa emitir dívida para ela poder continuar crescendo. E é muito tranquilo para ela, porque ela aluga as máquinas a contratos longos aí e ela consegue repassar custo de inflação nos contratos. É bem tranquilo. Acho que eles estão batendo na empresa principalmente pela alta taxa de juros e por isso que eu preferi comprar ela. Quando a gente vem aqui no Home Broker, quando eu fui dar uma olhadinha na Vamos, que eu queria comprar a Vamos, ela tinha reagido bem mais. Olha aqui, saiu dos 11, foi até os 12. Quando eu fui dar uma olhadinha na RML, ela ainda estava aqui, olha, nos 9, tinha reagido pouco, 9 com alguma coisa, foi até os 10,80. É isso, olha aqui, ó, comprei a 9,40, cara. Comprei ela basicamente no fundo, olha isso, comprei ela aqui. Então, achei uma bela de uma compra, né? Não tinha reagido ainda, então achei interessante. É uma empresa boa, uma empresa que cresce, uma empresa que vai sofrer pouco com sua dívida, porque ela não vai parar de operar, né? Não vai ter queda em receita e tudo mais, ela vai continuar crescendo, o principal do setor dela para crescimento. Então acho um case bem tranquilo para você ter em carteira. A outra é a 3R Petróleo. 3R Petróleo é um case mais difícil de você estar analisando, porque ela ainda não é uma empresa 100% madura, né? Ela gastou um belo de um dinheiro aí para comprar poços. Ela basicamente compra poços que estão sendo pouco utilizados ou utilizados de forma inadequada. Ela faz um estudo para ver o quanto que aquele poço pode dar de petróleo e perante isso ela faz uma análise. Olha, se ela pode dar isso, a gente vai dar uma oferta até isso aqui, porque a gente pagando isso, a gente consegue tirar esse dinheiro fácil e ainda lucrar em cima disso. Então é basicamente isso. Ela compra um poço que não está sendo utilizado da maneira correta, por um preço baixo, e vai extrair valor disso. A forma mais interessante de se ganhar dinheiro no mercado petroleiro, porque você não tem custo com descoberta de um novo poço que possa ou não ter petróleo. Qual é o grande problema da 3R? Ela ainda não entregou o que ela promete, né? Ela promete um crescimento aí pujante de uns 500% de produção, e quando você compara com seus principais pares, eles já estão crescendo. PetroRio já está entregando crescimento, PetroRecôncavo também já tem um crescimento mais visível. Então você comprar a 3R aqui, você está comprando a promessa deles de que eles vão produzir mais do que as outras. Qual o problema disso? Pode ser só uma especulação, mas quando você pega quais são os postos que ela comprou, você percebe que pode não ser só balela, entendeu? Provavelmente tem sim essa produção, provavelmente não vai ser de tudo que eles prometem, mas vai entregar um crescimento. E quando você compara preço de 3R com as demais, não faz sentido ela estar nesse preço, enquanto as outras elas estão num preço acima. Rodrigo, mas eu não quero correr o risco de 3R não produzir de fato e tudo mais. Então você pode se expor ao petróleo por PetroRecôncavo ou PetroRio, mas eu acho menos assimétrico. Ainda assim, sendo menos assimétrico, ainda são uma das principais para se posicionar, porque é uma empresa exposta ao dólar, exposta ao petróleo, provavelmente não vai cair de preços mesmo nessa recessão, porque o mundo inteiro está demandando energia e elas ainda vão entregar bastante crescimento. Então, se você quer uma posição um pouco mais segura, PetroRio ou PetroRecôncavo é bem tranquilo. 3R é um pouco mais arriscado, mas eu acho bem tranquilo também. Quando você dá uma olhadinha, esmiuça lá a DRE dos caras, esmiuça o que eles oferecem, visita as plantas, você consegue dizer que é uma empresa bem tranquila. Enfim, vamos lá. A Dexus ela vai ser uma empresa de produção de químicos, principalmente de formol e metanol, e uma empresa de produtora de tubos e aços aí pro setor de construção civil pesada e pro setor petroleiro. Qual é o principal case da Dexus? O principal case da Dexus é uma empresa barata, vai aproveitar aí sua commodity que é um pouco demandada, então ela tem pouca probabilidade de derreter e enviar por poucos preços, e principalmente a alta demanda de investimentos em novos poços de petróleo, porque o mundo demanda isso, né? O ESG veio aí para ficar, mas ao mesmo tempo o ESG está começando a perceber que ele não vive sem energia, e se ele não consegue produzir energia de maneira limpa, as pessoas não vão querer parar de usar energia, elas vão continuar querendo ter energia disponível. Como é que você tem energia disponível? Produzindo de uma maneira que degrade o meio ambiente. Então, assim, você percebe que o petróleo ainda não é descartável, você percebe que o gás natural não é descartável e que está faltando investimento nesse setor porque está faltando no mundo. Então a Dexus ela pode muito bem surfar
essa onda de investimentos em petróleo no curto prazo, pelos próximos 3 anos, aí ela pode se beneficiar com os investimentos nesse setor. Então a Dexus eu acho que é um bom case para você ter em carteira por causa disso, e porque ela está entregando números, né? A empresa microcap aqui de 600 milhões, pode multiplicar bastante, já não tem mais o problema fiscal dela como ela tinha antes, está pagando dividendos, está entregando resultado, olha aqui, olha, lucro, margem positiva, caixa, pouco endividada, EBITDA crescendo, aqui ela é volátil, né? Mas receita crescendo, vamos ver aqui no anual, olha o anual dela. Olha o EBITDA, 69, 201, 279, 247 e a receita só cresce. Então é uma empresa que entrega crescimento, com baixo endividamento, com caixa, não entrega mais prejuízo como entregava anos atrás. Também tranquila de se ter em carteira. Só lembrando que por ser uma empresa de commodity, ela pode chacoalhar bem mais aí do que outras empresas da sua carteira. Então assim, um mês atrás ela estava R$8, ela já voltou para o 7 e essa dança aqui pode continuar. Mas ela é uma empresa bastante barata, tranquilo? Basicamente isso, a Dexus Participações. A Simpar é uma holding dona da JSL, da Vamos, da CS Brasil, da Original Concessionárias, do BBC e da Movida. O principal case da Simpar é o crescimento que ela entrega nesse setor onde ela é líder. Qual o principal problema também da Simpar? O principal problema da Simpar é isso aqui, olha, dívida. Tem uma dívida gigantesca, dívida pelo EBITDA dela está muito alavancada, mas quem estuda esse mercado entende que ela precisa ter uma dívida grande para ela poder continuar crescendo, porque ela precisa de muito investimento para continuar comprando mais caminhão, mais carro e ela se consolidar mais no mercado. Ela paga um preço maior pelo crescimento, mas ela domina o mercado e é isso que a gente está buscando aqui. Qual é o grande problema da Simpar? A gente tem medo dela parar de dar lucro devido ao custo da dívida dela, né? Se a dívida continuar crescendo, ela vai parar de dar lucro. Vai parar, a margem dela que já está 2%, o lucro dela caiu pela metade, cara. O medo que o mercado precifica nela é o medo da dívida corroer o valor da empresa. Mas eu acho que é inviável macroeconomicamente manter taxas de juros nesses níveis e se manter e se continuar subindo, uma hora vai ficar tão sustentável o país que pode até acontecer impeachment, pode até ter uma mudança estrutural aí no governo. Então acho que a chance de Simpar quebrar com o cenário macroeconômico brasileiro é baixo, principalmente porque é uma empresa extremamente necessária o Brasil funcionar, beleza? O Brasil não, mas para quem precisa dela, não vai abrir mão da empresa porque uma crise está acontecendo, entendeu? Ela é essencial para funcionamento, ela realmente só deixa de ser essencial se voltar a pandemia, porque daí a economia para. Mas enquanto o agronegócio estiver funcionando, enquanto tiver empresa precisando de que o funcionário se locomove em outros estados, outras cidades, a Simpar ela vai continuar crescendo, beleza? Vai continuar entregando valor. O problema mesmo é a dívida, mas continua sendo uma empresa que cresce bastante. Outra, já vi gente comentando que a Simpar ela está reduzindo a porcentagem de depreciação do patrimônio dela, que são basicamente os veículos. Só que na minha visão, essa redução da depreciação tem que reduzir mesmo. Ela está fazendo até correto, na minha visão. Por quê? Porque nenhum carro ele perde valor, nenhum caminhão perde valor de forma linear ao longo dos anos. Então, claro que o primeiro ano após a aquisição daquele veículo vai ser o ano que vai ter maior depreciação. E conforme os anos passam, essa depreciação ela vai caindo. Até que chega um nível que a depreciação já não cai tanto mais porque aquele veículo ele tem valor. O exemplo claro disso é que quando você compra um carro usado e depois vende o carro usado, você perde bem menos valor do que quando você compra um carro zero na concessionária e depois vende ele. Então não acho que os sócios majoritários estão agindo de má fé ao estar fazendo isso, ou estão agindo de forma incorreta de estar fazendo isso. Então ainda acho uma empresa bem interessante. Simpar. Foi basicamente isso, o aportezinho da semana. Eu desfiz posição em uma fertilizante só para trocar por VIT mesmo, por questão de preço. IRB eu vendi para poder comprar a última quantidadezinha aqui que estava faltando dinheiro ali, o saldo de 2 centavos. Vamos agora ao aportezinho na carteira de fundos.
O aporte foi simples, foi no Trígono Flagship. Por quê? Cara, porque eu tava vendo que eu tava aumentando muito meu risco a só um fundo, cara. Olha aqui. O Nord, esse eu não posso mais aplicar. O Nord 45. Fundo aberto há 6 meses, papapá. Que isso, mas antes estava mostrando, cara. Enfim, cara. Esse fundo ele derreteu, né? Derreteu bastante. Então, tipo, conforme ele foi derretendo, eu fui comprando. E aí eu fui percebendo que eu já tenho 50% da carteira nesse fundo e os outros estão um pouco para trás, né? Então eu decidi começar a diversificar, por mais que o Trígono Flagship não caia nem a pau, né? Nem a pau. Aí deu uma leve recuada, mas quando você pega aqui nos 12 meses, ele tá positivo 6%, né? Quando você pega tudo, ele é gigantesco, né? Na sua rentabilidade. Foi monstruoso, né? Desde a pandemia. Enfim, e conseguiu manter, né? Teve muito fundo quando chegou aqui no ápice. Ele simplesmente derrocou por conta do cenário macroeconômico global, né? Basicamente foi no Trígono Flagship para a gente poder manter o portfólio um pouco dividido melhor, porque ter 50% em um fundo só não é muito interessante, eu fico muito dependente dele, beleza? Basicamente isso, o investidor aporte. Se você gosta do canal, se você curte os vídeos que eu trago aqui pra você, eu peço que você curta e que você se inscreva. Se você tem qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa a dizer, eu peço que você bote aqui embaixo nos comentários. Se você gosta dessas empresas, eu peço que você esteja comentando também, tirando dúvidas. Ou se você não gosta e você acha que elas são as merda, eu também quero que você comente, porque aqui é pra gente, tá trocando. A maneira que eu trago o vídeo aqui para entregar a vocês o que eu penso e o que eu tô fazendo, eu espero que vocês me dêem um feedback para eu poder também ter uma informação do que vocês estão pensando, do que vocês estão querendo fazer e tudo mais. E aí a gente vai trocando essa ideia. Beleza, investidor? No mais é isso. Tchau, tchau.